Olá, meus amigos, estamos iniciando mais um Conexão. Eu sou o pastor Ednilson Lima e hoje vamos falar de luto aqui no Conexão. Olha, é um assunto seríssimo, né? Quem nunca teve seus momentos de luto. E como vamos vencer o luto? Como vamos entender isso? Né? O que é o luto, afinal de contas? Bom, para falar sobre esse assunto, eu estou aqui com o pastor Dalton César, da nossa igreja lá da cidade de Deus. Pastor Dalton César. Pastor Dalton, seja muito bem-vindo. Eu que agradeço mais uma vez a oportunidade de estar aqui, né, juntamente com os nossos amigos pastores. Eu creio que esse momento vai ser um momento aí para elucidar e para ajudar muitas pessoas, né, que estão passando, de repente, enfrentando o luto. E não, às vezes, a própria pessoa, né, pastor Denilson, mas às vezes tem alguém dentro de casa, alguma situação. Eu creio que vai ser um momento, assim, prazeroso e que vai acrescentar muito nas nossas vidas aqui. E esperamos até que esse programa te ajude a sair do luto, né? Porque o luto deve ser momentâneo, deveria ser momentâneo. Chegou, mas vai embora e a gente vai falar muito sobre isso. Também, para trazer luz a esse assunto, eu estou aqui com o pastor Marcos Silva, da nossa igreja lá de Bom Sucesso. Meu amigo pastor Marcos, seja bem-vindo ao programa. Eu que agradeço, pastor. Muito obrigado pela oportunidade, pelo convite também. E é sempre uma honra poder estar aqui, né, com todas as pessoas. E conforme o senhor falou, né, trazer luz, né, pastor? Eu gostei da frase, trazer luz na vida dessas pessoas, porque o luto é um momento muito complicado para quem vive, né? Eu, quando tive a oportunidade de estudar capelania, o nosso instrutor, o professor, falava o seguinte, que o luto é de acordo para cada pessoa. Sim. Pode demorar de um dia até 5 anos, mais ou menos, né, a média. Sim. Então, para muitas pessoas que enfrentam isso, é realmente bem complicado. Mas a gente vai tentar aqui ajudar as pessoas. É um assunto importante, né? Exato. Vamos tentar aqui ajudar as pessoas. Eu creio que vai levantar o povo de Deus aí. Em nome de Jesus. E até você que acha que não é de Deus, que não está convertido, mas que está assistindo a gente agora, de repente você está há anos com esse luto e você nem entende porque a sua vida não vai para frente esse tempo todo. E talvez se você voltar ali 2, 3, 4 anos atrás, isso tudo começou lá naquele luto, que você não soube trabalhar com ele e hoje você está sofrendo a consequência desse luto. É algo que pode durar muito, como não deveria, mas pode durar bastante. Então, pastores, eu vou começar perguntando a vocês o que é o luto. Pastor, como nós já estamos, né, até tratando aqui um pouquinho, o luto é aquele sentimento, é um processo pelo qual algumas pessoas passam, né? Aliás, a maioria das pessoas passam quando elas perdem alguma coisa. Então, isso pode ser desde alguém, como também alguma situação, né? Perde o emprego, a pessoa perde alguma coisa que ela tem na vida dela, perde dinheiro, tantas situações que pode... Não apenas, então, um ser humano, né? Um ente querido, um ente né? querido, pode né? ser um cachorro, um animal, qualquer coisa, né? É onde a pessoa carrega e ela sente aquele sentimento de que ela perdeu aquilo, ela não possui mais aquilo. E a partir daí desencadeia, então, esse processo, como assim é chamado, de luto. Pastor Marcos, esse processo de luto, ele pode desencadear vários outros processos emocionais, psicológicos na vida de uma pessoa. Perfeito, né? Perfeito. Eu estava fazendo uma pesquisa aqui. Eu vou pedir só para o senhor segurar essa pesquisa aí, porque eu quero que o senhor fale sobre isso, tá? Mas eu primeiro quero chamar uma matéria sobre o assunto, para a gente poder, para trazer mais conteúdo para o programa, digamos assim, porque eu quero depois ouvir o pastor Marcos sobre o que é o luto. Tá bom, certo. Pastor Marcos? Solta a matéria. Cerca de 73% dos brasileiros evitam falar sobre a morte. O estudo foi divulgado pelo Sindicato dos Cemitérios e Crematórios Particulares do Brasil. O luto é uma reação natural à perda de um ente querido, podendo ocorrer em situações de morte, término de relacionamentos e outras mudanças importantes ao longo da vida. Quando tratamos o luto no sentido de perder alguém próximo, pode trazer inúmeras sensações diferentes, podendo causar consequências físicas. Costuma ser um período difícil, mas sendo paciente, se permitindo sentir a dor, as coisas ficam mais fáceis. Afinal, não é fácil lidar com uma perda. Então, você vê a dificuldade que as pessoas têm de lidar com perdas, né? O pastor Dalton comentava, não apenas perdas de ente querido, mas até de bens materiais, de algum pet que a pessoa tenha.
aquele apego pelo bichinho. E isso faz com que pessoas entrem em depressão mesmo. Pastor Marcos, eu chamei a matéria, né, e deixei o senhor para depois, porque eu queria que o senhor falasse um pouco sobre esse processo também que quem passa, e só quem passa sabe, né? Só quem passa sabe. O que pode desencadear na vida de uma pessoa. Uma pesquisazinha assim, simples aqui, mas que abrange tudo que nós estamos falando, fala que o luto é um conjunto de reações a uma perda significativa. Independente do que foi perdido, se é significativo para a pessoa, exatamente, pode desencadear uma reação emocional e gerar vários conflitos. Né? Eu vi o senhor falar do pet, né? Eu presenciei uma cena de um pastor voluntário nosso, que ele tinha esse bichinho, esse pet dele há 12 anos. Então, como o filho dele era crescido, casado e tal, então ele se apegou muito àquele bichinho, para onde o bichinho ia, ele levava o bichinho dele. Quando chegava em casa, aquela festinha que o animal faz, realmente Sim. o animal faz. E quando ele perdeu o petzinho dele, ele sentiu essa dor. O senhor já teve pet? Não, eu não tenho... Nunca teve? Não dá para mim, pastor. Para mim, eu pelo menos não dá. Tá. Mas eu admiro quem tenha. Eu tenho, né? Já teve e tenho, né? Já perdeu? Não, graças a Deus eu não cheguei a esse ponto da experiência. Por que eu estou perguntando? Porque eu falava igual você, pastor. Eu Sim. falava assim, esse negócio de cachorro, para com isso, não sei o quê, não quero saber disso. Sim. Até que eu ganhei um, né? Na verdade, foi para minha filha, né? Uhum. Só que não ficou com a minha filha, ficou comigo. Certo. Grudou comigo e eu com ele. E com 10 anos ele caiu da janela, machucou a costela e uns 15 dias depois ele morreu. 10 anos. E eu achava isso bobeira mesmo. Eu falava, bobeira, mas eu senti também. Eu não acho bobeira. Era uma coisa assim, sabe, que você vai se apegando, querendo ou não, você vai se apegando. Você chega, tá lá, você sai, você vai sentar, senta do seu lado, parece que fica ali, tá sempre em sua volta, sempre com carinho, sempre. Uhum. E aí você sente e termina sentindo. Mas a gente tem que tratar isso, né? Claro, não pode ficar preso a isso, né? Assim, para dizer que eu nunca tive um petzinho, né? Não. Teve uma cachorrinha. Teve lá um hamster. Não. Eu tive uma cachorrinha que a gente gostava muito dela. E quando a gente saímos de Teresópolis para Angra dos Reis, então a gente queria levar, ela ficava lá no quintal de casa. A gente gostava dessa cachorra. Só que ela não entrava em carro nenhum, não queria entrar de jeito nenhum. Abandonou vocês. Ela não queria entrar, porque ela foi criada ali no quintal. Era o quintal, não era vocês. No quintal familiar, né? Aí vocês entenderam, né? A gente gostava, assim, a gente não tem, eu gosto de animais, mas assim, por causa da correria nossa, da minha própria vida, eu acho que para mim não dá. Para mim não dá, porque a gente... É tantas responsabilidades que a gente assume. Mais uma, né? Aí mais uma, tá então certo. É luta. Vamos deixar os pets quietinhos, então. Né, pastor? Sim. Mas a perda é muito ruim, pastor. Muito ruim, né? Para quem perde, seja animal, seja pessoa, seja um bem familiar, um bem financeiro, coisa do tipo, é bem complicado. Assim, vai variar de pessoas para pessoas, né? Porque tem gente que se apega a uma xícara. Isso. Aí você fala assim, mas que bobeira, é uma xícara, quebrou, compra outra. Mas às vezes a pessoa tem um apego emocional com aquela xícara tão grande que se ela quebra... Eu conheci uma pessoa que uma xícara, por exemplo, quebrou, xícara mesmo, estou exagerando não, quebrou, ela colava tudo e guardava. Ela tinha algumas xícaras guardadas, coladas, que ela não usava mais, mas para ela era tão importante, pelo que quem deu, foi um filho que deu, foi alguém que deu, então ela colava e guardava, não usava mais, mas também não se desfazia. E se você fosse tentar tirar dela, misericórdia, parecia o pitbull em cima de você. Não, é minha. Então, essa pessoa pegada assim, desse jeito, a uma xícara, eu estou falando de uma xícara mesmo, estou usando como exemplo só, né, um fictício não, um assunto... Não, foi assim mesmo que eu estou falando, foi desse jeito. É difícil lidar com essa pessoa.
É difícil lidar porque a pessoa, ela se apega tanto a uma coisa tão, pra gente, né, insignificante, mas para ela tem tanto significado. É que ela atribui o valor, né? Poxa. O significado é isso. Um vínculo, o valor, né? Ela criou um vínculo com uma xícara devido à pessoa que deu a xícara, né? Então ela criou um vínculo com aquilo, é como se fosse a própria pessoa. E ela sente muito. E a gente acha que é bobeira, mas pode ser bobeira para mim, mas não é bobeira para ela. Sim. Então a gente tem que aprender a se colocar no lugar do outro, no caso. Se torna... Empatia, né? Se torna aquilo ali acaba criando um valor sentimental. Mas é um valor fortíssimo. Exato. Fortíssimo. Sim. Minha mãe, antes da minha mãe falecer, eu tive com ela, e quando eu chego lá, ela está muito triste. Ela morava no quintal do meu irmão, lá em Teresópolis. E aí meu irmão falou, a mãe não está muito legal, tudo. Eu falei, não, vou lá falar com ela. E eu vi que ela estava meio para baixo, né? Aí a gente foi conversando e tudo, e era a saudade do pai, né? Meu pai, eles eram muito apaixonados, né? Então meu pai tinha morrido já, nesse dia que eu estou falando, a gente já estava chegando a 40 anos da morte dele, mas ela sentia muito ainda. E aí eu fui ver, ela tinha uma maleta do meu pai. Rapaz, mas tinha que ver, tudo que era do meu pai estava lá. Coisas velhíssimas. Ele tinha um rádio, um radinho que a gente escutava futebol na varanda, juntar naquela época que a televisão era preta e branca, cheia de fantasma, aquelas caixas de madeira que a gente tinha que bater para dar imagem. É a época do Bombril, a época do Bombril, lá no Bombril lá em cima, né? Essa época. Então ele botava o radinho, os jogos não passavam ao vivo também, a gente pegava o radinho e ficava tudo na varanda assim, aquela meninada toda, eram 7 dentro de casa, né? Todo mundo de um time só. Né? Todo mundo, não era o seu. E aí a gente ali torcendo e tudo. Ela tinha esse radinho, rapaz, mas só a carcaça. Tinha acabado tudo já, só tinha a carcaçazinha assim, um pedaço da carcaça. Falei, mãe, tá de brincadeira. Aí comecei a conversar com ela, e foi uma luta para convencê-la a se desfazer das coisas velhas, para ela poder se desprender, porque, quase 40 anos e ela ainda sentia muito. Sim. A gente falou aqui de 5 anos, o senhor falou, né? Estudando capelania, 5 anos. Pois bem, minha mãe sentiu muito mais que isso. Sim. Quando há um vínculo fortíssimo demais, isso pode trazer problemas sérios. O que o senhor falou, no meu caso, eu perdi meu pai, já vai fazer agora cerca de 20 anos. Mas como eu comentei, foram mais ou menos 14 anos para isso se pacificar. Então, dentro de você, dentro de mim foram 14 anos, pastor, para poder pacificar isso dentro de mim. E olha, já pregando e fazendo velórios, né? E quer dizer, no movimento ali. De vez em quando. Mas a saudade apertava, aquela dor, porque, assim, na minha situação, no meu caso, o que me incomodava muito era a situação assim. Ele foi um pastor muito usado, né? Meu pai era pastor também. Só que o que aconteceu? Quer dizer, Deus usou ele muito para curar muitas pessoas. E ele não foi curado. E meu pai não foi curado. Então a gente Deus ficava... decidiu levar ele. O senhor entendeu? Com 39 anos. Então, e eu tinha 15. Então, esse conflito dentro de mim era uma coisa que me incomodava, né? Eu não conseguia ainda pacificar isso dentro de mim, assentar isso. Entender bem, né? Quer dizer, nessa situação. Nem 50 anos tinha, não foi curado. 39 anos, né? Deus sabia porque... E muitas pessoas, em situações semelhantes, saindo do leito de morte, praticamente. Piores, né? Até piores. Sendo curadas, né? Tendo... Você vê que até mesmo tendo Jesus Cristo, o luto é tão forte, né? Mesmo tendo Jesus, que você precisa realmente buscar a Deus para poder se livrar das marcas que o luto pode deixar. Né? E aí, né, só para complementar, aí um pouquinho antes disso ser assentado em mim, foi onde me desencadeou uma crise de ansiedade. A médica até indicou um Rivotril, alguma coisa assim do tipo. Mas aí, por que me deu essa crise? Porque eu olhava para meus meninos, né? Na época eu tinha 2 filhos ainda. Vou te falar uma coisa. Aí eu ficava pensando, né, pastor, aquele medo. Já sei. O senhor entendeu, né? De eu morrer Passei e eles... O senhor entendeu? Então isso me desencadeou uma crise que eu fiquei com medo de morrer, Vou te falar o que aconteceu comigo. Deixa só o Márcio, para o Márcio quer não falar alguma coisa. O que acontece? O senhor veja que, né, de acordo, o estudo é uma coisa. Sim. Né? O que a gente vê? O que gera o luto na pessoa? É um problema. Por isso que desencadeia outros problemas que dura-se mais tempo
que na verdade não é só apenas uma questão de luto, é uma questão de algo que criou dentro da pessoa por causa... O luto foi o do que gerador, né? Exatamente. Então aquilo ali vai se estendendo na pessoa, que às vezes Se a pessoa pelo não que eu tô- trata, não resolve. Pelo que eu estou vendo, a pessoa, pastor, o que acontece? Pelo que eu estou vendo, a pessoa acha que é um luto, mas na verdade não é luto, é algo que desencadeou nela por causa... O luto foi só o gerador. né? Exatamente. Então, O gatilho. eu perdi meu pai, eu tinha 9 anos. Meu pai era fantástico para mim. Aquele paizão. A gente não tinha Jesus, como Sim, era o sim. caso aí. Nós não tínhamos Jesus Cristo. Isso me desencadeou para as drogas. Eu não aceitei de jeito nenhum a morte do meu pai, só tinha 9 anos. E não aceitei no sentido assim de era coisa séria. Eu achava que ele ia aparecer a qualquer momento, eu não aceitei mesmo, entendeu? Eu vi meu pai morto, eu fui o último filho a ver ele vivo, né? Eu estava com ele, 10 minutos depois ele morreu, e isso marcou demais. Mas eu não aceitei no sentido de achar que ia vê-lo. Tinha vezes que eu descia do ônibus, já mais jovem, descia do ônibus para o trabalho, que eu achava que tinha visto ele. Então descia para ir lá para ver se era ele. Foi difícil aceitar. Eu só fui vencer isso convertido. Aí eu me converto, viro pregador. E eu cismei que eu ia morrer com 37 anos. Por isso que quando você falou, eu lembrei. Isso mesmo. Eu falei assim, eu vou morrer com 37, porque meu pai morreu com 37. Sim. Um fato fulminante. sim. Falei, eu não vou passar dos 37. Sabe onde eu fiz 37 anos? Ah. Domingo de Santa Ceia, no altar, na sede da freguesia, quando era regional na freguesia. Rapaz, um culto maravilhoso, a igreja linda, cheia, todo mundo louvando, adorando, eu, minha esposa, o pessoal do louvor, a gente fazendo um culto especial, de repente vem uma vozinha aqui assim, ó, 37 anos. Agora. É o capiroto, pô. Mas é. O diabo se aproveita do luto. Exato. Eu quero que você entenda que o diabo vai se aproveitar do seu luto, da sua tristeza. Eu vou te falar uma coisa que eu sempre falo para as pessoas que dizem para mim que estão de luto, sofrendo por perda de alguém. E hoje eu entendo isso. Eu não perdi o meu pai, eu ganhei o meu pai por 9 anos da minha vida. Eu sempre falo isso para quem perde, depois que eu entendi, pastores. Isso, essa é a forma que eu tenho para acalmar um pouco o coração das pessoas. Quando eu vejo alguém chorando, eu pergunto assim, quantos anos você tem? Ah, eu tenho 40. Você não perdeu seu pai, você ganhou seu pai por 40 anos da sua vida. Aproveite tudo que você passou, lembre de tudo que você passou com ele e esqueça, vença esse sofrimento. Porque a tristeza evolui, eu falo sempre isso. Verdade. A tristeza é o luto. E a tristeza, ela evolui. Ela vai evoluir, ela vai te colocar depressão, ansiedade, Sim. ela vai colocar você dependente de um remédio, ela vai fazer você quase que enlouquecer. Sim. Entendeu? Eu quase enlouqueci com esse negócio. A minha mãe teve que ser internada, quase enlouqueceu com isso aí. Entendeu? E aí, quando eu me converto, eu entendo isso. Mas aí eu estou no altar e aí vem aquela voz, né? 37 anos. Irmão, parecia que eu estava sentindo uma dor no peito já. Sério? Eu falei, agora eu vou cair aqui no altar. Você vê o psicológico da pessoa. Aí eu fui ali para minha esposa assim, aí falei com ela, assume aí. E ela começou a orar e eu fui amarrar os capirotos, né? Aí eu ali no altar me ajoelhei ali e falei, Senhor, eu não aceito isso, essa coisa do passado. Claro. Está repreendida essa história, 37 anos, não, eu quero viver 120. Isso. Agora eu sei que eu posso viver até 120. Naquela época eu não sabia. Sim. Né? E eu vinha toda a minha juventude achando que eu ia morrer aos 37 anos igual meu pai. Coloquei isso no coração. Mas foi demais, cara. Estou te falando, o diabo aproveita. Verdade. Estou falando para você. O diabo aproveita desses momentos para prender a pessoa. Como o pastor Dalton falou aqui, desencadeou uma crise de ansiedade nele. E se você permitir que essa tristeza, esse luto permaneça dentro de você, ele vai te prender de alguma forma, como o senhor falou, o pastor Marcos, né? Vai desencadear Ele outras desencadeia, ele é o gerador dos Exato. outros problemas. Agora, tem uma coisa interessante, né, que me veio aqui, pastor. Às vezes isso perdura mais. Desculpa. Pode falar. Ó, mas aí acabou, tá? Aí Isso. eu olhei, ajoelhei, levantei, voltei pro culto e foi uma benção o culto. Amém. Aí nunca mais Então, teve até essa hoje história. aqui, né, pastor? Então, Não, até hoje 38, aqui. 39, 40, Que 50. bom, que bom. E hoje já dei 1 hora de corrida, já tô aí Amém. cheio no pique. Amém. Já quero fazer exercício à noite, vou pro futebol se for o caso. Amém. Não tem essa história. Mas tem uma coisa interessante, pastor, porque assim, essa questão, por que às vezes perdura mais? Porque também a pessoa acaba cultivando isso, porque, querendo ou não, o luto
ele te traz algumas coisas. Então, por exemplo, vitimismo. Então, muitas situações da nossa vida você já joga, porque meu pai morreu. Por que você faz isso? Porque meu pai morreu. Então, você vai transferindo, né, essa responsabilidade para aquela questão dali. Né? Ao invés da pessoa assumir a responsabilidade. Para ali, né? Para ali. Você veio, travou aqui. Então, agora, qualquer coisa que acontece é por causa disso. Porque o pai morreu, porque a mãe morreu, porque eu perdi isso, perdi aquilo. Então, de alguma forma, vira até uma muleta. Né? A pessoa ela vai se apoiando naquilo, se apoiando naquilo. Por isso que... E é o bicho ruim. É o bicho ruim. Pode verdade, repreender, pastor. porque é ele querendo prender você e travar a sua vida. vida da pessoa. Sim. E trava. Não pensa que não trava, não. Trava. E como a gente falou aqui, o luto não é só de pessoas, tá? Sim. Você pode estar travado porque perdeu um pet, travado porque perdeu uma casa, travado porque perdeu o marido, travado porque perdeu alguma coisa. Você tem que se destravar aí, filho. Destrava aí, filho. Segue. Vida que segue. Sim. Porque senão... Não é? Verdade. Sim ou não? O luto é igual para todos? Não. Não. Não é. Acho que não. Não. O processo, eu acho que é dependendo semelhante, né, pastor? Mas... De fé, de psicológico. E de entender, assimilar algumas coisas. Cada pessoa tem um emocional. Cada pessoa tem uma forma de lidar com as coisas. Nem todo mundo é igual. Então, mas a fé muda, gente. Claro. Né? Pastor, quando eu aprendi essa fé linda que nós temos, né? Foi que me deu forças para superar muitas coisas. Sim, porque... Inclusive o luto, né? Eu também tenho perdas na minha vida, Sim. Inclusive meus pais não estão mais entre nós. E o que deu força para a gente continuar é só a palavra. E glória a Deus por isso, entendeu? Fora isso, não tem como. É porque, assim, a fé, ela vai alterar ou melhorar ou capacitar você mais para ter o domínio próprio mesmo, que é fruto do Espírito Santo, né? Para você controlar suas emoções, para você aprender a respirar mais, né? Esses dias eu pregava na igreja assim, pessoal, fique em paz, respira fundo e aprenda com o Espírito Santo. Foi a mensagem que eu dei. Sim. Fique em paz, respira fundo e aprenda com o Espírito Santo. Porque quanto mais você aprende com ele, mais você fica em paz e mais você respira fundo nas horas difíceis. Né? Você consegue encontrar um equilíbrio. E aí o senhor vê que o próprio Jesus, quando ele vai em João 14 apresentar o Espírito Santo, ele chama de o Consolador. Consolador. Né? Então, foi ele até o texto que eu usei. Isso, né, pastor? Então você vê que o próprio nome do Espírito Santo é Consolador. Consolador, né? E que vai nos ensinar todas as coisas. Por isso que eu falei, aprenda, ele fala ali no texto de ensinar e lembrar. Sim. Quer dizer, ele te ensinou hoje uma coisa, daqui a 10 anos você tem uma perda, ele vai te lembrar daquilo que ele te ensinou há 10 anos atrás para você vencer aquela perda ali. Sim. Então, olha a importância de congregar, de ler a Bíblia, de ter contato com o Espírito de Deus, porque ele é responsável para te consolar, mas para te ensinando e depois te lembrando no tempo oportuno. Quando precisa, ele vem e te lembra do que ele já te ensinou, né? Agora, se a gente está no mundo só aprendendo o que não presta, vai lembrar de quê? E aí, no meu caso, foi justamente isso que o senhor está falando, né? A própria palavra que foi... Porque a palavra, ela é água, né, pastor? Então, conforme você vai ouvindo, ela vai limpando. A pessoa que não ouve a palavra vai limpar como? Pastor, Deus colocou no meu coração aqui algo. Eu sei que tem milhares de pessoas que estão assistindo esse programa agora e que está nos ouvindo falar desse tema e que está nesse exato momento, talvez até pensando em querer morrer também. Tem pessoas que, infelizmente, que talvez está pensando nisso. Se você está pensando nisso, não faça isso que você está pensando em fazer. Não vá para esse lugar, porque Deus está te livrando. Você não está ouvindo essa programação, ouvindo aqui os pastores, nós pastores comentando, não é à toa. Deus está livrando pessoas agora, pastor Diniz. Em nome de Jesus. Aliás, a pergunta é essa aqui, ó. Existe vida após a morte? A próxima pergunta é essa. Não existe vida após a morte. Quer dizer, existe a vida eterna. Biblicamente falando, sim, né? Eu quando vi essa... Porque a gente tem, né, a ficha técnica do programa, né? Eu até separei um texto bíblico aqui, pastor, falando sobre isso, né? Que está em João 11, versículo 25, né? Jesus disse: eu sou o caminho, a ressurreição e a vida. Quem crer em mim, ainda que esteja morto, viverá. Com Jesus, tá? Sim.
porque não tem como voltar Não à tem vida mais. após a morte, né? Essa história não vai voltar pro ventre, como disse Nicodemo. Voltar pro ventre coisa nenhuma. Você tem que nascer da água e do Espírito. Isso. Glória a Deus, glória a Deus. Agora a questão é, né, como que acontece com os mortos, vamos dizer assim, né, aqueles que morreram. Aí é uma outra questão que a gente poderia, entendeu? Aí sim. Fica aí como, né? fica aí já de próximo programa. Levanta essa bandeira para preparar um tema aí Porque, que acontece com a pessoa depois porque assim, da quando morte, meu pai faleceu, pastor, eu tinha 15 anos. Então, o que eu fui fazer? Eu peguei aquele livro do missionário, Soares, Morte para onde iremos. Então, 15 anos eu queria saber assim, para onde meu pai foi. Para onde, né? E isso foi, de alguma forma, me consolando. Foi o senhor ajudando. entendeu? Foi Entendi. me ajudando. O senhor entendeu? Nós vamos agora a um intervalo bem rapidinho e já voltamos. Vamos lá. Graças a Deus, voltamos com Conexão. Eu sou o pastor Ednilson Lima e hoje eu estou aqui com o pastor Dalton César e também o pastor Marcos Silva falando sobre luto. Estamos falando sobre perdas, irmãos, algo que é muito difícil para algumas pessoas. E eu queria falar com vocês agora, dia do Salmos 46, versículo 1. Eu trouxe aqui duas versões, é bem rápido. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Ou, na Nova Versão Internacional, diz: Deus é o nosso refúgio e a nossa fortaleza, auxílio presente na adversidade. Ele é auxílio presente na adversidade. Eu acho, pastores, que não há adversidade maior do que a perda, né? Sim. Quer dizer, seja do que for ou de quem for, logicamente que umas influenciam e impactam mais do que outras, mas lidar com perda é difícil, né? Ninguém gosta de perder, Isso que eu ia pastor. falar agora. Ninguém gosta de perder, né? Ninguém, eu não por gosto. isso que até, a gente falou de PET no bloco anterior, né? Por isso que até que os psicólogos indicam que as crianças tenham, para que as crianças já aprendam a perda, porque o PET vai levar 10 anos, 5, 15, 12 anos, 13, 14, elas terminam aprendendo a lidar com perdas, por causa disso. Né? Mas, enfim, ninguém quer perder, ninguém gosta de perder. Vamos lá, vamos dar sequência então. Irá existir uma lembrança, pastores, da vida terrena quando estivermos no céu? Você quer responder? Não, pela parábola do rico e do Lázaro, a gente tem uma situação na qual Jesus ele coloca que houve essa lembrança. Mas ali nós não tínhamos ainda o inferno vencido. Né? Isso. Então, assim, pelo que ele conta ali, parece que sim, né? Que a gente pode embasar. E é interessante dessa parábola, porque ele ainda cita nomes, né? Então, normalmente, em toda a parábola ele não citava, mas ali ele ainda coloca como se fosse uma situação. É uma lembrança mesmo, lembrança, né, pastor? Falando de tal ficou, né? Só que como a minha avó dizia muito isso, que como quem morreu não voltou, meu filho, então a gente não vai saber. Não dá para ter certeza, né? Porque, por exemplo, Jesus falou também que não se casa nem se dá em casamento, né? Quer dizer, se eu tenho lembrando de como era o meu casamento, e meu casamento era bom, e eu vou ficar lá e não vou casar, quer dizer, isso vai gerar um conflito. E lá não vai ter conflito, lá não vai ter ranger de dentes. Sim. Não vai ter conflito interno. Isso. Né? Eu não vou ficar conflitado, assim, de olhar para minha esposa lá e desejar estar com ela, porque aqui embaixo ela foi minha esposa. Isso lá não vai existir. Não. Então, a gente não sabe exatamente, né? Se a Bíblia fala que haverá novo céu, nova terra, então é tudo novo, pastor. Sim, é tudo novo. Inclusive a gente. Exatamente. Novo corpo também. Corpo, né? Porque também é a questão dos sentimentos, né, pastor? Aqui ainda a gente está muito preso ao sentimento, que é o apego. Então, e lá a gente é espírito, né? Esse é o negócio. Não, mas a gente vai ter um corpo. Sim, aqui a gente também é espírito aqui. Sim. A gente também é espírito, só que a gente mora nesse corpo. A gente também é espírito aqui. Lá vai ser diferente, vai ser um corpo glorificado. Jesus deixou pra gente aqui na Terra um vislumbre bem pequeno de como vai ser nosso corpo. Porque quando ele transfigura e também quando ele começa a aparecer num lugar, sumir, aparecer em outro, ali ele já está com um corpo glorificado. Né? Então ele já deu pra gente uma dica de que é um corpo totalmente diferente desse, né? Que transcende aí qualquer entendimento de qualquer pessoa. Do entendimento de física que temos, seja ela qual for. Enfim, é totalmente diferente. Claro. Mas a minha questão é essa que o senhor falou, emoção. Isso. Se eu não tenho a emoção, não vai ser... O vínculo ali naquele vínculo difícil, afetivo, né? Porque eu lembro da minha esposa,
mas eu não vou lembrar dela como eu nessa lembro aqui. questão, que até os saduceus levantam com Jesus, que Jesus explica para eles, é que Jesus fala assim, que nós viveríamos como irmãos. Ele fala isso, né? Que eles perguntam, tá, casou com o primeiro, casou com o segundo, casou com o terceiro, e eles vão passando, né? Ele falou que a gente seria como os anjos, né? Aí ele fala, não, lá vocês serão como anjos, né? É o que ele, talvez, assexuado, talvez seria isso, não sei. Eu não sei, cara. Pode ser que seja. Não dá para bater o martelo. Não dá para bater. Não. É uma incógnita. Mas a gente tem uma ideia. Sim. Amém. E quanto à igreja, irmãos, ela pode ser importante na vida de alguém que está sofrendo com luto? Muito. Muita coisa. Muito, isso aí. Muita coisa. Se os governos valorizassem a igreja, Sim. e usassem a igreja, até nas comunidades, usassem a igreja, desse apoio à igreja, e até apoio financeiro, tá? Claro. E verdade. até apoio e suporte financeiro. Sim. Para a igreja poder, então, fazer esse trabalho que a gente faz para eles gratuitamente, né? A gente faz gratuitamente. Gratuitamente. O que eles cobram, a gente faz gratuitamente. O que tem de gente convertida, ex-drogado, ex-prostituta, dentro da igreja, meu Deus do céu, esse povo não... É porque não querem arrumar as coisas. Ex-doentes, né? Ex-perturbados, ex-marginais, ex-tudo, né? Ex-tudo. Mas parece que não há uma boa vontade para melhorar a vida do povo, né? As pessoas fazem questão de ver a igreja com essa visão distorcida. Exato. É uma pena. Então, isso aqui a gente pode passar reto, né? Porque, pelo amor de Deus, Tá a igreja claro, é importante demais. Super. A pessoa chega na igreja, Chega aquele com luto, abraço, cansado. aquele carinho. Poxa, eu atendi uma palavra. senhora um dia desse, já vai fazer 2 anos que eu estou na igreja, que eu batizei ela. Ela chegou totalmente depressiva, sem poder nem olhar para a gente, ela olhava para o chão, o marido trouxe ela. Você vê essa senhora hoje, mas vencia um câncer, cabeça erguida, sem depressão nenhuma, já está caminhando, botou tênisinho, tempo atrás aí chegou na igreja, pastor, olha aí, pastor, estou de tênis, já estou caminhando e tudo. Assim, falei, poxa, o marido olhando. De se ver. É importante demais, né? A data da morte de cada ser humano já está determinada por Deus? Poxa, essa é direta pro Dalton, né, irmão? É direta pra ele, né? Porque, poxa, meu pai morreu com 49 anos, eu não entendi isso aí. Isso. 14 anos pra cair essa ficha. Sim, pastor. E aí eu venho e pergunto pra você aqui, ao vivo, E aí, né? a data da morte de cada... Não ao vivo, mas, né? Sim. Do ser humano está determinado? Então, estava determinado? Com 39, e aí, né? Com 39, não foi nem 39, 49, foi pastor. 39. 39 anos. Foi 39, mais novo ainda. Pastor, acredito que é o seguinte, Deus sabe todas as coisas. Eu vou dar um exemplo assim, pessoal, que aconteceu. Minha mãe, ela foi duro na queda para a gente ganhar ela para Cristo, mas foi bem difícil ganhar ela mesmo. Até que um dia ela estava dentro do hospital já com câncer no intestino, né, irreversível. E eu comecei a falar de Cristo para ela, isso foi numa quarta-feira. Comecei a falar de Cristo para ela, ela me cortou na hora. Minha mãe servia, né, as entidades. Ela me cortou, não deixou falar, não deixava eu ter acesso para ela. Aí Deus tocou no meu coração, fala com o obreiro, leva ele lá. Ela estava internada naquele hospital São José, em Teresópolis. A gente conseguiu ajeitar lá para ela pelo SUS. E chegando lá, o obreiro conseguiu ter acesso, começou a pregar de Cristo para ela. Só acredita que o obreiro saiu de lá com ela batizada? O profeta não tem honra na sua casa. Está escrito por Jesus, por favor. E aí, eu oro assim por meus familiares. E aí, meu Deus, manda obreiro aí, porque eu não adianta. E vem o fator curioso agora do que esse assunto que o senhor está abordando aí. Isso foi por volta de 3h30 da tarde que tal batismo aconteceu. Naquela quinta-feira à noite, o Senhor recolheu ela. No dia seguinte, no caso. No mesmo dia, né? No mesmo dia. Ela recebe a Cristo e Deus já leva antes que ela se arrependa. Então, assim, eu acho que assim, não estou dizendo que quem aceita Cristo vai falecer no dia seguinte. É bom ou coisa falar, do tipo. é bom deixar isso claro, né, irmão? aqui. Mas, senão ninguém vai querer aceitar Jesus mais. Não é isso, não é. Acho que acredito que assim, Deus sabe todas as coisas. Mas a data está lá? O dia e a hora pertencem só a Deus. Ninguém sabe o dia, ninguém sabe a hora que ele virá. Então ninguém Mas também... está determinado? Não tem E aí, como não pastor? tá.
Não tá. E aí? Porque ele está fugindo da pergunta. Então, Você tá fugindo da por pergunta. exemplo, Davi Não fala que está os nossos dias, né, estão todos contados. Davi comenta em um dos seus salmos. Certo. Mas e aí, né, essa questão? Será que tem... É interessante, Determinado para né? cada um de nós? quer dizer. Contados por Deus, Contados por Deus. não pelo Então, homem. Então a gente não tem como saber. Não tem Mas como olha só, saber, por né? exemplo, se você for pensar no Noé, Deus fala assim, eu me arrependi de ter feito o homem debaixo da terra aqui. Vou acabar com tudo, Noé. Vai ficar só você, seus filhos, as noras, sua esposa, vamos repovoar a terra com uma nova geração aí, porque eu me arrependi de ter feito. Quer dizer, isso mostra que ele pode até ter um projeto para cada um, mas as nossas ações pode fazer isso variar. Exatamente. Pode trazer variações. Exato. Não é? Porque eu me converti. Eu levei muito tempo para me converter também. Sofri bastante com isso e fiz gente sofrer por causa disso, porque 17 anos nas drogas é complicadíssimo, né? Deus vai dando oportunidades. Entendeu? Ele vai bater na sua porta, vai te mostrando, dando as oportunidades. Mas é você que faz a escolha, no final Exato. das contas. Né? E tudo pode mudar, né? Claro. É interessante isso aqui, né? Polêmico. É um outro tema que dá um programa inteiro. Vamos ao quadro Opinião rapidamente e voltamos já. Minha base é Jesus Cristo. Então, quando a gente entrega para Ele toda a nossa dor, o nosso sofrimento, entre aspas, não é nada pelo que Ele já passou na vida, entendeu? Então, o que eu falo, no momento de dor, é entregar a Deus o coração para Ele e Ele deixa que Ele cuide e saia das nossas feridas. Olha, eu acho que é mais o apoio familiar, dos amigos também, é você ter aquela sua rede de apoio mesmo próxima a você, que está disposto a estar do seu lado, a te acompanhar naquele momento, que é um momento muito difícil, e principalmente também ajudas psicológicas, né, que às vezes lidar com luto é muito difícil. Tem pessoas que não conseguem sozinhos, então os apoios às vezes de psicólogos, psicanalistas também é muito importante nesse momento. Bem, na minha família, o que a gente tem de assegurar é a religião. Nós somos evangélicos e a gente se assegura muito na religião, em Deus, principalmente. Na fé, o Deus verdadeiro, o Senhor Deus, da verdade, bem belo, que são as 3 palavras. Verdade é o caminho, o bem é a ação, o belo é o sentimento. Não minta, não engane, que será feliz também, como eu estou vendo agora. Se não fosse Jesus, eu não estaria aqui, entendeu? É muito difícil, um ente querido, você perder, né? É uma coisa muito complicada, irmão. Só Deus mesmo para dar força, para limar a gente, revigorar nossa alma. Dói muito, né? Muito mesmo, né? Eu perdi meu irmão tem 2 anos, né? Minha mãe também tem mais tempo, mas a gente nunca consegue esquecer, né? A saudade fica eterna. Mas para quem não tem Jesus, para aceitar Jesus, que Deus conforta o coração, Deus dá força para a gente poder sobreviver. É assim, superar, acho que é difícil, né? Mas a gente tem que seguir em frente e pensar que todos nós temos esse caminho, né? Um destino. E a gente tem que lutar e superar, é isso. Bom, você vê que as opiniões são variadas, mas todas elas, no final das contas, convergem para ter que vencer, tem que superar. Não é fácil, é complicado, mas tem que controlar a emoção. É basicamente tudo que a gente falou, né, pastor? Perfeito. Basicamente tudo que a gente falou aqui. Bom, roda a vinheta aí, vamos agora para o X da questão. X da questão de hoje é... Qual mensagem deixar para aquela pessoa que está enfrentando hoje a dor do luto? Eu fiquei pensando nisso. Eu já falei durante o programa, né, que geralmente eu pergunto a idade de quem está sofrendo e explico para a pessoa que ela, na verdade, ganhou a pessoa que ela perdeu pelo tempo que ela tem de vida. Isso foi algo que Deus colocou no meu coração há muito tempo e eu vivo isso. E eu tenho ensinado isso. E outra coisa é não aceitar a tristeza, mas desenvolver a saudade. E eu vou te explicar. A saudade, ela pode ser muito benéfica para você, se você souber desenvolver a saudade dentro de você. Então, você vai ter sempre alegria. Você não vai ter mais tristeza ao lembrar e depressão. Você vai ter alegria ao lembrar, você vai desenvolver a saudade. Não confunda a saudade com tristeza. Tristeza tem que ser erradicada, tem que ser arrancada. A tristeza, ela vai desenvolver, vai desencadear a depressão, vai desencadear a ansiedade. Então, eu vou trazer um versículo para vocês aqui. Hebreus capítulo 12, versículo 3. Diz assim, ó: considerai, pois, aquele que suportou tais contradições dos pecadores contra si mesmo,
Logicamente está falando de Jesus Cristo. Para que não enfraqueçais, desfalecendo em vossos ânimos. Então, quando você considera o que Jesus fez na cruz do Calvário e o amor dele por morrer por você numa cruz, você tem consideração por essa cruz, consideração pela mensagem da cruz, consideração por Jesus Cristo, ele te ajuda nas suas fraquezas e você não vai desfalecer no seu ânimo quando você estiver enfrentando o seu período de luto. Respeite o seu período de luto, mas saia dele. Não fique nele, não continue nele. Tá bom? Bom, pessoal, hoje eu estive aqui com o pastor Dalton César, da nossa igreja da Cidade de Deus. Pastor Dalton, foi um prazer tê-lo aqui com a gente. Por favor, seus horários e seu endereço. Pastor Denilson, realmente foi um tempo assim proveitoso, né? Maravilhoso. E eu também quero, vocês que estão aí em casa, convidar vocês para estarem conosco aqui na nossa Igreja da Graça, na Cidade de Deus, que fica na Rua Edgar Werneck, número 1313. Nós temos cultos ali a segunda, quarta e sexta, às 8, às 3 e às 7 da noite, e aos domingos, às 8, às 3 e às 6 horas. E se você estiver enfrentando uma situação como essa, eu quero poder te auxiliar, te ajudar e te mostrar que assim como eu, né, consegui vencer em Cristo Jesus, você também pode vencer, tá bom? Então você é o nosso convidado para estar conosco. Graças a Deus, pastor, estamos conectados. Pastor Marcos Silva, da nossa Rede de Bom Sucesso. Prazer tê-lo aqui com a gente. Endereço, horários. Obrigado, pastor Denilson, né? E que Deus abençoe muito o senhor e toda a sua vida, a sua família. Bem, em Bom Sucesso, você é o meu convidado especial, cultos diários, de segunda a sexta, né? Normalmente você me encontra segunda, quarta e sexta e aos domingos, sempre 8 da manhã, 3 da tarde e 7 horas da noite. Aos domingos, 8, 3 e 18 horas. Rua de Bom Sucesso, número 157, você é meu convidado especial. Deixe eu te ajudar. Graças a Deus. Obrigado, pastores. Amigos, me encontrem ali na Rua Coronel Tamarindo 2030, em frente à estação de trem de Bangu. Todo domingo eu estou ali às 7, 9 e meia, 18 horas. Tem sido fortíssimos os nossos domingos. Quarta-feira pela família, sexta é libertação, 8, 14 e 19. Mas domingo está muito especial e você é meu convidado, tá bom? Um forte abraço e olha, esse programa rendeu, hein? Quem sabe a gente vai para a parte 2 falando sobre luto aqui. Você pode até entrar em contato com a gente e pedir, solicitar. Eu quero ver a parte 2 desse programa aí, porque foi muito bom para mim. Tá bom? Deus abençoe. Forte abraço. Fique na paz.